Apocalipse capítulo 7. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis, fora dado nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então o mar ouviu o número dos que foram selados, que era do nosso Deus. Então ouviu o número dos que foram selados, que era seu. Da tribo de Judá foram selados 12.000. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, selados 12.000. Da tribo de Naphtali, 12.000. Da Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 1.000. Da tribo de Benjamim foram selados 12.000. 12.000. Da tribo de Benjamim foram selados, dão que ninguém, 12.000. As nações, coisas vivos, povos e línguas, em pé diante do trono de Cordeiro, vestidos de vestiduras novos e palmas nas mãos, em pé diante do trono, exclamavam em grande voz, dizendo: vestidos de vestiduras, Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro, exclamavam em grande voz, dizendo: os anjos estavam sentados no trono e ao Cordeiro do trono, os anciãos e os 4 seres viventes. Todos o trono se prostraram sobre os rostos e adoraram os anciãos e os 4 seres viventes. O louvor e a glória e a sabedoria, daram a Deus ações de graças, e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. E amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestidura, amém, quem são e de onde vieram? Estes que se, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da... Meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes, razão por de tribulação, trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes algum, água da vida. O Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Igreja na glória. Sobre o tema glórias da igreja na glória. Da igreja de Apocalipse traz a mesma cena do capítulo 6, mas noutra perspectiva. Nós não poderemos entrar no capítulo 7 pensando, mas noutra perspectiva. Nós não poderemos entrar no capítulo 7 pensando que ele é um fato cronologicamente sucessivo à cena narrada no capítulo 6. O livro de Apocalipse não pode, não deve ser interpretado como um livro que avança no seu registro do ponto de vista cronológico, porque ele possui cenas, e essas cenas são apresentadas muitas vezes repetidas, com aspectos diferentes. E é o caso aqui presente. Se você perceber, o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo baeiros do Apocalipse, levando o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo baio, o cavalo amarelo,
levando a guerra, a fome e a morte. Aqui você encontra não 4 cavalos do juízo, aqui você encontra 4 ventos. Se você perceber, os ventos já estão prontos para começar a sua missão destrutiva. E há um fato interessante aqui, que o fato de serem 4 anjos, 4 cantos da terra, 4 ventos da terra, indica que este juízo vai ser um juízo universal, porque 4 é o número do universo, representando norte, sul, leste, oeste, mostrando que o juízo que vai desabar sobre a terra é um juízo universal. Mas o mesmo Deus que tinha controle sobre os cavalos é o mesmo Deus que tem controle sobre os ventos. O mesmo Deus que poupa o seu povo das tragédias que os cavaleiros do Apocalipse derramariam sobre a terra, também é o Deus que poupa o seu povo das catástrofes que se desenrolarão como consequência dos 4 ventos que vão soprar. Outro aspecto que você precisa perceber neste capítulo 7 é que Deus faz distinção entre o seu povo e os ímpios. O anjo não tem autorização de sair e o vento não tem autorização de soprar antes que os eleitos de Deus, que os servos de Deus sejam selados. Ou seja, Deus está distinguindo o seu povo antes que venha o dia final, o dia do juízo. E o que representa este selo? O que significa este selo? O selo basicamente tem 3 significados. O primeiro deles, o selo distingue proteção. Quando alguém ou alguma coisa era selada, significava que aquela coisa ou pessoa era inviolável. Quando Jesus foi sepultado e o túmulo dele foi selado, significava que ninguém podia abrir aquele túmulo, que ele era inviolável. E assim representa o selo. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. E ninguém pode violar a nossa vida, porque Deus a selou. Em segundo lugar, o selo traz a ideia não apenas de proteção, de inviolabilidade, mas significa também propriedade. Na antiguidade, os senhores marcavam os seus escravos com um selo, com uma marca, significando que aquele escravo ou um objeto era propriedade exclusiva sua. E diz a palavra de Deus, que Deus nos selou com o Espírito Santo da promessa. E Ele colocou em nós esse selo, dizendo que nós somos dele, eternamente dele. Que nada nem ninguém pode nos arrebatar das mãos de Cristo. Este selo é o próprio Espírito Santo de Deus. Mas em terceiro lugar, o selo significa também genuinidade. Até hoje nós usamos isso. Quando você vai comprar um produto no supermercado, via de regra você precisa procurar saber se ele tem o selo do produtor, daquele que produziu. E quando você encontra o selo, isso está significando que aquele produto é genuíno, não foi adulterado. Quando a palavra de Deus diz que nós somos selados, significa que aqueles que são selados não podem ser hipócritas. Os selados jamais se tornarão apóstatas. Os selados jamais cairão da graça. Os selados jamais se perderão. Os selados jamais virão a se perder. Aqueles que são selados têm a sua salvação absolutamente garantida pelo próprio Deus. Terceiro aspecto que eu chamo a sua atenção ainda, à guisa de introdução desse capítulo 7,
é que Deus livra o seu povo na tribulação e não da tribulação. Se você olhar no verso 14, esta é a expressão: quem são estes? Estes são aqueles que vêm da grande tribulação. Há uma vertente escatológica que prega que da grande tribulação, que a igreja não passará pela grande tribulação. Mas nos parece, à luz das Escrituras, que essa tese não tem suficiente base bíblica. A igreja não será poupada da tribulação, ela será poupada na tribulação. O Senhor vai arrancá-la do meio da tribulação. Ela passará por ela. A igreja enfrentará a tribulação. Se você perceber, é exatamente isso que nos informa o sermão escatológico de Jesus em Mateus 24. Porque o relato de Jesus vai como que num crescendo das tribulações, falsos mestres, guerras, rumores de guerra, o amor se esfriando, pessoas entregando a igreja aos tribunais, e eles sendo perseguidos. E então Jesus diz que o amor se esfriará de quase todos, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O evangelho do reino será pregado a todas as nações, para testemunhar a todos os povos, e então virá o fim. E aí ele passa para outra cena, a cena do anticristo, o homem da iniquidade. Passa para outra cena, a cena do anticristo, o homem da iniquidade, daquele que vai se assentar na igreja. E diz o Senhor que aqueles dias serão tão terríveis como nunca aconteceram na terra. E se aqueles dias não fossem abreviados, a igreja não suportaria. E a Bíblia diz então que a partir daí o Senhor começa uma outra cena de sinais, são sinais de convulsão da natureza. O sol não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, a lua tornar-se-á como sangue. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e Deus enviará os seus anjos e recolherá dos quatro. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e Deus enviará os seus anjos e recolherá de convulsão, de grande tribulação. A igreja não será poupada da tribulação, mas será poupada e será tirada na tribulação. Quarta coisa que eu chamo a sua atenção nessa introdução. Vocês se lembram, quarta-feira passada, a grande pergunta dos ímpios, quando chegar o dia do juízo, quando tudo aquilo que é sólido vai estar abalado. Podem ter certeza que essa é uma linguagem figurada, simbólica. Quando Jesus diz que o sol não dará claridade. Certeza que essa é uma linguagem figurada, simbólica. Quando Jesus diz que o sol não dará claridade, a lua se tornará sangue, as estrelas caindo do céu, vendo que tudo aquilo que é firme, sólido, está abalado. As colunas do universo estão sacudidas, balançadas, e os homens estão em desespero, em pavor. Os reis, os grandes, os príncipes, os poderosos, os senhores, os servos, tentando se esconder nas cavernas, tentando fugir, não das tragédias, não do universo em convulsão, não das tragédias, não do universo. E a grande pergunta do ímpio será essa: quem poderá se suster diante da ira daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro? Quem poderá ficar de pé? A ira daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. Quem? Os remidos, a igreja do Deus vivo, poderá ficar de pé no dia da grande ira de Deus, no dia do juízo. A igreja poderá estar de pé. Os selados, os escolhidos, os servos de Deus. Portanto, queridos irmãos, esse texto, o capítulo 7, vai nos trazer aqui 3 pontos básicos, uma advertência para a igreja. Vai ter um dia de grande tribulação. Estamos na tribulação, mas
Do ponto de vista escatológico, dias mais dramáticos virão. Segundo, há uma segurança para a igreja. A igreja não tem que ficar com medo, tímida, se acovardando. Segundo, há uma segurança para a igreja. A igreja não tem que ficar. E terceiro, há uma recompensa. Aqueles que forem selados estarão vestidos de branco, com palmas nas mãos, entoando o cântico de vitória ao Deus que está no trono e ao Cordeiro, para sempre e sempre. Vitória ao Deus que está no trono e ao Cordeiro. Eu gostaria que nós olhássemos para o capítulo 7 em dois aspectos. Esse texto não é um texto que tenha interpretação unânime no meio dos estudiosos da Bíblia, porque você vê aqui duas multidões. A partir do verso 4, você vai ver uma multidão contável. A partir do verso 4, você vai... E a partir do verso 9, você vai ver uma outra multidão incontável, que não podia se contar. A questão é, o que significa essa primeira multidão aqui, dos versos 4? A questão é, o que significa? Interpretar isso é fundamental para nós. E veja você no verso 4, que o número, ele não apenas vê, ele ouve. Ele vê e ele ouve. Esse número procede de uma expressa revelação. Ele vê e ele ouve. Esse número, porque Deus conhece aqueles que lhe pertencem. Então, o primeiro ponto da minha mensagem hoje é o seguinte: do ponto de vista do céu, do ponto de vista de Deus, os selados têm, do ponto de vista do céu, contável, 144 mil. Para Deus, essa multidão é contável, porque Deus sumiu. Para Deus lhe pertencem, segundo Timóteo 2,19. Mas eu entendo que esse número 144 mil é metafórico. Ele é muito mais um símbolo do que uma estatística. Isso é fundamental entender. 144 mil é muito mais um símbolo do que entender. Na verdade, 144 mil representa a cifra completa e perfeita dos crentes em Cristo. Essas 12 tribos de Israel, certamente, crentes em Cristo. Essas 12 tribos do livro de Apocalipse não se referem ao Israel literal, mas o Israel verdadeiro, o Israel espiritual e a própria igreja. Na verdade, o Israel verdadeiro é um retrato contável na perspectiva de Deus, de toda a igreja de Cristo Jesus, que está segura nas mãos de Cristo, de onde ninguém pode arrebatar. Se não, vamos entender um pouquinho. Cristo, de onde ninguém pode arrebatar. Que vem a ser esses 144 mil? A primeira delas é a interpretação da seita Testemunhas de Jeová. Vocês sabem que as Testemunhas de Jeová são uma seita herética, não evangélica, com ensinamentos extremamente equivocados, seita herética. Não negar a divindade de Jesus Cristo, negar a divindade do Espírito Santo. Os Testemunhos de Jeová entendem que esse texto, 144 mil, são a referência das únicas pessoas que vão morar no céu. Que esses selados aqui, referência das vão estar morando no céu. Os outros salvos não vão para o céu. Aquele número que extrapolaram os 144, embora salvos, não vão para o céu, mas vão ficar na terra, solar os 144 e da igreja que vai estar no céu. Ora, essa interpretação é tão equivocada que creio não merece gastar tempo com ela. Porque ela poderia ser tão equivocada, um desencorajamento para os próprios Testemunhos de Jeová. Porque quem hoje se converter aos Testemunhos de Jeová
já está sem chance nenhuma de ir para o céu. Porque dentro da própria estatística dele, já tem muito mais de 144 mil testemunhos de Jeová na história. Então, hoje, já entra em desvantagem. Portanto, não tem nenhum significado isso. A segunda interpretação dos 144 mil portanto, não tem nenhum significado dispensacionalista. Os premianistas dispensacionalistas acreditam que esses 144 mil judeus aqui são 144 mil judeus que se converterão depois do arrebatamento da igreja, no período da grande tribulação, e que eles estarão na Palestina, aguardando a segunda vinda de Jesus Cristo, segunda vinda visível, quando eles então aclamarão o seu rei Jesus Cristo. Pessoalmente, eu não posso, quando eles então aclamarão a interpretação, e lhes direi porque em algumas, vamos elencar daqui a pouco. Os premianistas históricos, como George Eldon Ladd, e os amilenistas e os outros estudiosos da Bíblia são unânimes. Eldon Ladd, esses 144 mil judeus aqui não devam ser entendidos como uma contagem literal, mas como uma contagem simbólica. Serem entendidos como uma contagem simbólica. O que representa a simbologia dos 144 mil? Vamos entender. Nós vamos chegar a esse número da seguinte maneira. 3 é o número da Trindade. Multiplicado, que é o número do universo, número da natureza, número do universo inteiro, você vai ter 12. E 12 é o número fundamental no livro de Apocalipse. Porque 12 vai indicar a Trindade, o universo inteiro. Na antiga dispensação você tem as 12 tribos. E se você for olhar a figura da igreja em Apocalipse, capítulo 21, onde ele vai falar da Nova Jerusalém, da noiva do Cordeiro, você vai encontrar que a Nova capítulo 21 tinha 12 portas, com o nome das 12 tribos. Na Nova Dispensação você tem os 12 apóstolos. E na Nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro tinha 12 fundamentos, com o nome dos 12 apóstolos. Jerusalém, este número 12 representa tanto a igreja da antiga dispensação como a igreja da nova dispensação. Se você olhar ainda, se você multiplicar 12 por 12, você vai ter 144. E quando você lê, você multiplicar 12 por 12, 21, você vai ver que a muralha da cidade media 144 côvados. Essa é uma descrição não de métrica. Você vê a nova côvados. Essa é uma descrição física, está falando da noiva. Ele está falando da igreja. Igreja não é uma estrutura física. A igreja é uma estrutura espiritual. Pois bem, para você chegar, então, a igreja, você precisa entender agora que 1000, você encontra 1000, colocando 10 vezes 10 vezes 10. 10 na Bíblia é um número completo. O 10 elevado ao 10, completude total, absoluta. De tal maneira que quando você coloca a completude total da igreja da antiga dispensação, da igreja da nova dispensação, você tem 144 mil. A igreja da antiga dispensação, número completo da igreja de Cristo Jesus, em todos os lugares, em todos os tempos, em todas as épocas. Portanto, 144 mil é um número contável na perspectiva de Deus. 144 mil. Por que esse número é simbólico e não literal? Não poderia ser literal por uma segunda razão. Se você perceber, a lista das 12 tribos aqui não é a lista que a Bíblia traz em lugar nenhum. Se você perceber, nós não teríamos condições de alistar tribos mais.
Lembram vocês que o reino do norte com as 10 tribos foi levado, tínhamos condições de alistar 722 pela Síria, e as tribos se perderam. Não tem mais registro das tribos, a partir do cativeiro assírio. No ano 70, com a invasão de Jerusalém, a dispersão de Jerusalém do povo judeu, mais de 1.800 anos, do ano 70 ao ano de 1948, as duas tribos, Judá e Benjamim, as tribos do sul, também foram dispersas e não há mais registro de identificação dessas tribos. Judá e Benjamim. Essa listagem aqui, você perceber, ela vai omitir as tribos de Dan e Efraim e colocar no lugar das tribos de Dan e Efraim as tribos de Leã e José. Portanto, não pode se aplicar aqui a literalidade das 12 tribos de Israel. Não porque a própria ordem está invertida, porque Rubem, sendo primogênito, não vem em primeiro lugar, e sim Judá. Porque a própria ordem, respondente ainda. Se você abrir Apocalipse capítulo 14, versículos 3 e 4, esses 144 mil não procedem, 14, não procedem de Israel. Veja você Apocalipse 14, versículos 3 e 4. Entoavam um novo cântico, você Apocalipse 14, 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados de onde? Da terra. Se você perceber, eles que foram comprados de Judéia, eles não procedem da Palestina, eles não procedem dos judeus, eles procedem da terra. É uma expressão para dizer da universo dos judeus. Assim João queria dizer que as 12 tribos de Israel não são Israel literal, mas Israel espiritual, a igreja. Mas o argumento mais forte, mais decisivo, irmãos, é entender o que é que a Bíblia trata por Israel. E eu preciso ler alguns textos com você. É entender. Por favor, vamos dar uma cotejada rapidinho. Abra sua Bíblia aí, eu vou lendo, hein? Abrindo e lendo. Gálatas 6, 16. Abra, você vai ver que o Israel de Deus não é o Israel físico, é o Israel espiritual, é a igreja. 6,16. Diz aí. E a todos quantos andar espiritual, é a igreja. 6, regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. A igreja é o Israel de Deus. Veja ainda. Israel de Deus é descendente de Abraão. Gálatas capítulo 3, verso 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a lei. Então, os descendentes de Abraão não são os judeus físicos, são os crentes do Senhor Jesus Cristo. Observe você ainda, Romanos 4,11. Romanos 4,11, do Senhor Jesus Cristo, essa mesma verdade, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser pai de todos os que creem, da fé para não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Ou seja, os gentios que se convertiam, tornavam-se filhos de Abraão. Ainda, Romanos capítulo 2, versículo 28 e 29. Olha bem, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne, porque não é judeu, nem judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Ou seja, quem é judeu não é o israelita, e cujo louvor é o crente. Esse é o verdadeiro filho de Abraão. Veja ainda, Filipenses capítulo 3, verso 3. O apóstolo Paulo vai ainda prosseguir no mesmo argumento. Filipenses capítulo 3. Observe você. O que o apóstolo vai dizer? Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus.
e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Vejam bem, queridos irmãos, que o verdadeiro Israel de Deus não é o Israel, queridos irmãos, não é o Israel nacional, não é o Israel que se reúne debaixo de uma bandeira judaica. O verdadeiro Israel de Deus é a igreja. E daí, a bandeira judaica, então, fechar esse primeiro ponto. É que a multidão vista nos versículos 4 a 8 é a mesma multidão dos versículos 9 a 17. Só que muda de perspectiva. De 4 a 8 é uma multidão contável, só que muda de na perspectiva de Deus. É Deus quem está dando o número e revelando o número. E Deus conhece cada um daqueles que lhe pertence. E é um número completo. Deus conhece. Agora, essa mesma multidão, olhada na perspectiva humana, na perspectiva da terra, na perspectiva de João, é uma mulherada que procede de toda tribo, raça, língua e nação, e não pode ser contada. Olha que coisa fantástica. Mas é o mesmo povo, é a mesma igreja, é a mesma multidão. Ser contado, foram selados com o selo de Deus. Você perceber, a cena muda. Agora, o leitor é Deus. Terra para o céu. E agora João vê a igreja no céu. Vejam vocês que a cena agora não é dessa igreja que está num céu que se encolhe com o pergaminho, no universo que vai se desintegrando, mas a cena agora é da igreja na glória, no céu, no universo, dança eterna. E o que é o céu? Se você olhar, o céu não é mudança simplesmente, é mudança de nós mesmos. Quando João olha, ele vê agora gente vestida de branco, com palmas nas mãos, quando João de vitória nos lábios. O céu é o lugar onde nós vamos conservar a nossa individualidade. Quem são estes? De onde vêm e quem são? Essa pergunta, quem são, descreve a questão da individualidade dos remidos. Nós não vamos ser espíritos no céu. Nós vamos ter lados, corpo glorificado, e vamos ser conhecidos pela nossa individualidade. Isso é uma coisa fenomenal. Vamos ter a nossa individualidade. Nós vamos nos conhecer no céu. Nós vamos nos relacionar no céu. Nós vamos viver na plenitude do amor, do conhecimento, da comunhão com Deus no céu. Agora que é fantástico. O que distingue as pessoas na terra não será o que distinguirá as pessoas no céu. Aqui na terra a gente distingue as pessoas em educação social. Uns são ricos, outros são pobres. Uns são influentes, outros são influenciados. Lá no céu só vai ter uma classe de influentes. Todos que vão estar lá, só vão estar lá porque estão nessa mesma categoria. São aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Não tem pobre, não tem rico, são aqueles que foram, não tem pequeno, não tem importante, não tem menos importante, todos nós vamos estar no mesmo nível. Somos os lavados no sangue do Cordeiro. Agora, a grande vamos estar para nós, ao olhar os versos 9 a 17, é: quais são as marcas desta igreja inumerável, na perspectiva humana, mas numerável desta igreja de Deus que está no céu? Eu chamo a sua atenção para algumas características dela. Primeiro, ela, versículo 9, ela é uma igreja inumerável. Preste atenção, Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Olha que coisa fantástica. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia, coisa fantástica, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono. Por que que você está lendo essa figura?
porque e língua. Esta foi a figura que Deus revelou para Abraão. Lembram disso lá em Gênesis 15, versículo 5? Quando Deus mandou Abraão sair da sua tenda, ele estava angustiado porque o filho de Gênesis 15 nascia. E Deus vai consolar o coração dele e disse: Abraão, sai da sua tenda. E quando ele saiu da sua tenda, Deus diz: agora olha para o céu, agora conta as estrelas, se é que podes, sua tenda. As estrelas certamente, então Deus chega para ele e diz: assim será a tua descendência, inumerável. E novamente ele disse assim, lá em Hebreus capítulo 11, verso 12, que a descendência dele seria como as estrelas dos céus, seria inumerável. 11, verso 12, embora do ponto de vista humano seja inumerável, do ponto de vista de Deus, o Senhor conhece cada um dos que lhe pertencem, por isso eles são 144 mil, o número de Deus, o Senhor completo. A mesma multidão contável para Deus é incontável para João. Segunda característica dessa igreja. Veja o verso 9 ainda. Ela é uma igreja universal. De onde ela vem? De todas as nações, tribos, povos e línguas. Se você perceber, foi exatamente ações nós lemos no capítulo 5, no versículo 9. Quando foi dito: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Veja que aqui está a promessa: o Senhor Jesus comprou os que procedem de toda. Apocalipse 7, 9 diz que os que Jesus comprou agora estão no céu. Não foi apenas promessa, diz que a promessa foi cumprida, agora torna-se realidade. Uma igreja universal. Por que universal? Agora ler lá em Gênesis capítulo 12, verso 3, que em Abraão seriam abençoadas quantas famílias da terra? Todas as famílias, 12, verso 3, seriam abençoadas em Abraão. E essa promessa é ratificada lá em Gênesis 22, 18, quando não apenas todas as famílias, mas todas, e essa promessa seriam abençoadas em Abraão. É por isso que você está percebendo que a igreja é a humanidade abençoada, é Abraão. E ela é universal, porque universal foi a promessa que Deus fez a Abraão. E Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Terceiro lugar, quais são as marcas dessa igreja? Essa igreja, além de inumerável, universal, ela é uma igreja honrada. Veja o verso 9, que ela está diante do trono e diante do Cordeiro. Estar diante do trono é uma posição de honra, de destaque, de privilégio, de benefício. Do trono, pensam para fazer o quê? Para servir e para participar da sua honra. Se você perceber, lá no capítulo número 4, você vai notar que não apenas há um trono, mas a igreja também se assenta em trono. A igreja está participando do reinado. Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6, verso 2, que a igreja vai julgar os anjos e vai julgar o próprio mundo. É uma igreja honrada. É uma igreja que não apenas está na glória, mas participa do reinado de Deus. É uma igreja. Quarto lugar, quais são as marcas dessa igreja? Você olha no verso 9 ainda, que essa igreja vestes brancas. Agora, como é que essa igreja tem vestes brancas? A purificação não é pelo sofrimento. Agora, não tem vestes brancas porque ela foi purgada pelo que sofreu. Essa tese é equivocada. Que o sofrimento pode purgar, que o sofrimento purificar alguém e capacitar alguém a entrar na glória. Eles estão na glória com vestes brancas, purificadas, porque suas vestiduras foram alvejadas pelo sangue do Cordeiro. E se você perceber, essa igreja já tinha recebido alvejadas por suas bênçãos. Ela fora liberta do poder do pecado, ou melhor, da condenação do pecado na justificação.
ela fora liberta do poder do pecado na santificação, mas agora ela está na justificação, presença do pecado na glorificação. Agora ela tem vestes brancas, agora não tem mais pecado, agora não tem mais conflito, agora não tem mais tensão, agora não tem mais deslize, agora nada contaminado pode mais entrar no céu. A igreja está trajando vestes brancas. Mas ainda tem uma quinta característica dessa igreja. Versículo 9 ainda descreve que essa igreja, além de pura, ela é uma igreja vencedora. Veja o versículo 9, que ela está com palmas nas mãos. Palmas aqui. Veja o versículo de vitória. E se você perceber, a vitória dessa igreja vem em 3 categorias: pela roupa, pelas palmas e pelo grito. A vitória dessa grito surge exatamente no verso 10. E clamavam em grande voz. Ela é vitoriosa porque está exata. Ela é vitoriosa porque está com palmas nas mãos. E ela é vitoriosa porque está gritando e clamando em alta voz ao nosso Deus, que se assenta no trono. As mãos do Cordeiro pertence à salvação. É uma coisa fenomenal, queridos. Porque se você perceber o livro da Bíblia, a Bíblia inicia logo no começo do livro com a queda do homem. O homem perde a comunhão com Deus. O homem se torna escravo do pecado. O homem se torna com a queda do homem, de Satanás. Mas o livro de Deus termina escravo, mostrando que este mesmo homem, escravizado por Satanás, redimido por Deus, está na glória. Escravizado, amado no céu, e a salvação pertence ao Senhor Deus. A salvação pertence a Deus. Não é o mérito, não é o esforço, não é a realização humana, mas é a obra de Deus no homem. Mas veja você, em último lugar, que a igreja humana, vitoriosa, que proclama a salvação de Deus, agora recebe a adesão de um outro grupo, que vai, a salvação de Deus, oferecer a Deus um louvor cétuplo. Versículos 11 e 12, todos os anjos, não alguns anjos, todos os anjos, versículos, estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, os anciãos representando a igreja, os 4 seres viventes representando os querubins. Então o que você vai ver aqui na igreja? A igreja e todas as ordens angelicais estão diante do trono, se prostrando sobre o rosto e adorando a Deus, dizendo: "Cais", e aqui tributando a Deus 7 motivos de exaltação e de glorificação: o louvor, a glória, a sabedoria, as ações de a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Ou seja, o céu está exaltando ao nosso Deus pelos, e acreditando a Ele todo o mérito pela salvação da igreja. Quando a Deus, exatamente, quando a igreja proclama ao nosso Deus pertence a salvação, todos dizem amém a mim, e começam a exaltar a Deus. 13 a 17 agora, olhando 3 aspectos. Sim, e a identidade da igreja, a identidade da igreja e a missão eterna agora. Qual é a procedência da igreja? Versículos 13 e 14. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestido, qual é a procedência? Quem são e de onde vêm? Ou de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Essa resposta não tem são e de onde vem pela terra, tem que ser revelada pelo céu. Tu sabes. Ele então me disse: são estes os que terra, tem que ser tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Vem da grande, queridos irmãos, é que ela vem da grande tribulação. E se vocês perceberem, sempre que houve da grande, houve tribulação. Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo será perseguido. 12, que todo 14, 22 diz que importa que entremos no reino por meio de muitas tribulações. Então não espere um cristianismo fácil. Não espere vida cristã sem luta. Então, não é colônia de férias.
é campo de batalhas. Agora, é bem verdade que à medida que o tempo do fim vai se campo de batalhas, também vai se intensificando a tribulação. No tempo do fim, a Bíblia diz que vai haver uma tribulação como nunca houve. A tribulação haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, a igreja não suportaria. E que estes dias foram abreviados por causa dos eleitos. Abreviados. E a perseguição será tão cruel, e o engano, a sedução será tão grande, que se possível, até os eleitos tão cruel. Louvado seja Deus que os eleitos não são enganados. Os selados de Deus não cairão. Se você vai entender os eleitos, perseguição significa que muitos irmãos nossos já morreram, estão morrendo e hão de morrer. Porque lá em Apocalipse significa que somos informados no verso 7 e no verso 15, que muitos vão selar o seu testemunho com o seu próprio sangue, mas morrendo vencerão seus adversários. Preferirão a morte à apostasia. Preferirão o martírio a negarem a sua fé. E a apostasia triunfarão. Mesmo recebendo a sentença de morte aqui, vestirão vestes brancas. Então nós temos que afirmar isso. A igreja não será vestida da tribulação, mas ela será apanhada, tirada da tribulação. A segunda característica aqui, não apenas a procedência da igreja, mas João nos fala aqui da identidade da igreja. Versículo 14. Qual é a identidade da igreja? Procedência. Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, as vestiduras, e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Os remidos são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. No sangue. Mérito, não é religiosidade humana, não são predicados morais, não estaremos lá por causa desta, ou não é convicção, não estaremos lá com base na nossa confiança, nos méritos que temos, nas ações que fizemos, porque pertencemos a esta ou aquela igreja, a este ou aquele credo, a esta ou aquela denominação. Só poderemos estar lá por causa da apropriação do sacrifício de Cristo, significando lavaram por causa duras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. E qual é a missão da igreja? Se você olhar, está aqui dos versos 15 a 17. Do sangue. Primeira missão da igreja. Preste atenção nisso. Se você não gosta de fazer isso, questione a sua fé. Porque é isso que você vai fazer. Se você é salvo por toda a eternidade. Do que é que a igreja remida, glorificada, vai se ocupar por toda a eternidade? Em primeiro lugar, ela vai se ocupar de adoração a Deus. Veja você, em primeiro lugar, razão por quê? Porque estão com vestes alvas. Razão porque se acham diante do trono de Deus. E o servem de dia e de noite no seu santuário. O trono de Deus. A palavra servem é da mais alta importância entender o que significa. A palavra grega aí é latria. A mais alta é o culto verdadeiro, que só é devido a Deus. Latria aí está em oposição ao verdadeiro, servir do escravo. Portanto, o serviço que nós prestaremos a Deus no céu, quando diz lá em Apocalipse 22, os seus servos o servirão, significa que a missão da igreja no céu é adorar. Deus nos criou para adoração. O fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. E é isso que nós faremos por toda a eternidade. Glorificar. E quando diz aí de dia e de noite, é uma linguagem figurada para dizer incessantemente. Quem não tem prazer em adorar a Deus agora, é uma linguagem que certamente vai ficar desambientado no céu. Porque o céu é lugar de adoração. Vejam vocês ainda. Vai ficar. Segunda missão da igreja lá no céu, além de adoração, é comunhão. Veja versículo 15 ainda.
e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono servem sobre eles o seu tabernáculo. Ou seja, essa é a mesma palavra lá de João 1,14. Tabernáculo, e habitou entre nós, fez a sua tenda entre nós, armou o seu acampamento entre nós. Entre nós. Apocalipse 21 diz que Deus habitará com eles. Deus vem e monta acampamento, Deus tenda, arma o seu tabernáculo, dizendo: agora eu vou morar com vocês. E você lê na figura de Apocalipse 21, lá nessa cidade não tem santuário, porque o santuário é o Senhor. Esse Apocalipse 21 é o próprio Deus. Nós não vamos ter nenhum instrumento de meio para adorarmos a Deus. Nós a Deus diretamente, Ele será o nosso próprio santuário, nós estaremos diante dEle, Ele vai morar conosco, vai habitar conosco, e Ele em total, plena e completa comunhão e intimidade com Ele. Essa é a figura que está aparentando aí. E o capítulo 6 termina com um universo sem teto, céu encolhido, o capítulo 1, alicerces. Os alicerces estão sacudindo, balançando. Mas a cena do capítulo 7, uma cena de serenidade, estabilidade, de paz. De Deus armando o seu tabernáculo com a igreja, dizendo: eu vou morar com vocês para sempre. E vocês vão ter comunhão comigo para sempre. E agora, terminando, vocês, para cenas fenomenais. João faz questão de listar 3 coisas que não vão e 3 coisas que vai ter no céu. O que não vai ter lá? Primeiro, versículo 16, não vai ter fome, não vai ter sede, vai ter no céu. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Vejam vocês que são as figuras que os cavaleiros do Apocalipse estão sobre eles. Fome, sede, calor no sentido de sofrimento, fome, perseguição. Lá no céu não tem fome, lá no céu não tem sede, lá no céu não tem calor, lá no céu vai ter ar-condicionado assim direto. Lá no céu, não tem calor, não tem sede, não tem fome, ou seja, não tem necessidades. Não tem necessidades. Tem fome, estar completamente pleno, completo. Essa é a figura que João quer tratar para a mente. E o que vai ter lá? 3 coisas. Primeiro, olha aí versículo 17. O cordeiro que se encontra no meio do... vai ter lá. Os apacentará. Olha que coisa linda. O cordeiro vira pastor. O cordeiro vira pastor. A figura do pastor que vai apacentar, que vai levar agora as suas ovelhas. Para onde? Para a parte das águas. E que fonte das águas é essa aqui, irmãos? Quem é que é a fonte da água da vida? Lembra lá de Jeremias? 2 males cometeu o meu povo. A mim me abandonaram, a fonte das águas da vida, e 2 cisternas rotas que não retêm as águas. Então quem é a fonte da água da vida? É o Pai. E só Jesus nos leva ao Pai. Ninguém vem ao Pai, senão por mim, disse Jesus. E nos leva ao Este cordeiro que é o pastor, nos apacenta e nos leva ao Pai. Lembra de Filipe? Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Agora aqui, o cordeiro que é pastor, vai pegar os selados de Deus, vestidos de branco, com o corpo nas mãos, com um cântico de vitória nos lábios, são levados à presença do Pai. E o que mais eles não têm lá? Um canto termina dizendo: e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Essa é uma figura de uma mãe com filha de Deus enxugando-lhe as lágrimas. É o Deus de toda consolação. Dizendo: meu filho, acabou a tormenta, acabou a tribulação, acabou a dor, acabou o sofrimento, acabou o choro, acabou a doença, a fraqueza, acabou a morte. Chega, basta, entra no gozo.
Desfruta daquilo que eu preparei para vocês. É plenitude de bem-aventurança. É isso que Deus preparou para a sua igreja. E eu concluo dizendo o seguinte, que há um grande contraste aqui no capítulo 6 e 7. O 6 termina com a cena do juízo final para os ímpios, aterrorizados, desesperados, fugindo da presença de Deus. Os remidos se agarrando com Deus, se tabernaculando com Deus, morando com Deus, se deliciando em Deus. O mesmo Deus que é pavor para o ímpio, é deleite para o remido. O mesmo ímpio que tem medo de Deus, agora o remido tem intimidade e comunhão com Ele. De Deus, atenção, o mesmo ímpio que busca a morte física, cair sobre nós, livrai-nos da ira daquele que está sentado no trono. E aquele cair sobre com a morte física não a encontram, só encontrando a segunda morte, a morte eterna. Os remidos, mesmo suportando a morte física, agora os remidos eternos, onde a morte já não mais existirá, mas desfrutarão com Deus para sempre, por eterno. E a pergunta a ser feita nessa noite é essa: em que grupo você está? Em que grupo você está? Daqueles que vão fugir de Deus, apastados, porque não estão selados, nem lavados no sangue do Cordeiro? Ou você está naquele grupo? Estão debaixo de perseguição e morte. Está selado e lavado no sangue do Cordeiro. Vai poder habitar com o Senhor na bem-aventurança eterna para sempre e sempre. Que Deus nos ajude, Senhor, a fazer parte dos 144 mil da igreja contável, dessa aí multidão inumerável, dessa igreja incontável, dessa igreja dos remidos, que vai morar com Jesus para sempre e sempre. Amém.